Splash conversou com a Preta Gil sobre o novo lançamento dela, Meu Xodó, e é uma parceria bem interessante com o filho dela, Francisco. E a Preta contou pra gente que essa música já estava ali no forno há um tempinho e o Francisco relembrou dela, dessa composição que ele fez, sugeriu que a mãe participasse ali e a Preta explicou o quanto essa música deu um novo gás para ela nesse período de pandemia. Essa música, para mim, quando o Francisco me relembrou que ela existia, agora, há um mês e meio atrás, ela serviu como isso, assim, como uma, 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 uma boia salva-vidas, assim, eu que estava ali nesse maremoto de sentimentos, de tristeza. Eu tinha perdido minha avó, meu melhor amigo, e com toda essa situação pandêmica, com o meu próprio trabalho, né, ter sido arrancado de mim, o palco, enfim. Quando eu ouvi ela de novo, ela me deu essa, sabe, uma paz, assim, um respiro. Eu acho que a minha expectativa é que ela faça bem a quem escutar, que as pessoas sintam esse amor que ela transmite, esse amor de mãe para filho, de filho para mãe. Acho que essa é a minha expectativa. Durante o papo, a Preta também falou com a gente sobre essa responsabilidade eterna, né, de ser filha do Gilberto Gil. Ela contou como isso a influenciou na carreira, nos primeiros lançamentos e como ela foi se adaptando a essa responsabilidade, até essa pressão que era jogada sobre ela. E também falou um pouquinho sobre redes sociais, né? A Preta, que é uma empresária, tem selo musical, também é sócia em uma agência de influenciadores e é uma pessoa que está sempre ali ativa nas redes e também de olho, né, nesse mercado. Ela contou para a gente um pouquinho de como essa relação dela com as redes sociais desde os primórdios, lá do Orkut. Tudo na vida é uma questão de maturidade. Quando você é mais novo, você pode cair em algumas armadilhas, né? Eu sou dessas que escuto, como é ser filha do Gilberto Gil desde que eu comecei a falar, desde na escola, com 5 anos, como é ser filha do Gilberto Gil. Eu sempre achei totalmente normal, tranquilo, astral, maravilhoso ser filha do Gil. E quando eu me lancei, há 20 anos atrás, quando eu lancei meu primeiro álbum, isso, pela primeira vez, veio de uma maneira mais pejorativa, assim, né? Das pessoas jogarem um peso assim muito forte e uma expectativa e uma comparação assim. Então, naquele primeiro momento, quando eu lancei meu álbum, eu não sabia lidar direito com isso, com essa pressão, assim. Então, tinha muito essa coisa da ovelha negra da família, de querer, né, romper com isso. Então, me lembro que eu falava coisas meio loucas, eu fazia coisas meio assim, muito para chamar atenção mesmo. Mas a gente está falando de uma Preta 20 anos depois, que hoje tem uma relação assim de uma paixão e de um respeito, tipo, que não posso perder nenhum segundo da minha vida problematizando o fato de eu ser filha de quem eu sou, ou da família que eu tenho, das referências que eu tenho, né? Sou afilhada da Gal, meu tio Caetano é meu tio, minha tia Betânia é minha tia, meu pai é o Gilberto Gil. Que dádiva, que presente, que boba fui eu em algum momento que deixei que alguém tirasse isso do seu real valor, né? Que genial, que maravilhoso. Meu pai nunca me pressionou, meu pai sempre foi meu parceiro, meu pai sempre foi meu amigo, meu pai é a minha maior referência. Hoje eu tenho esse privilégio, assim, na pandemia, né, da gente ter esse quarentenado meio juntos, então a gente se tem convivido muito juntos, e é lindo. E eu sempre fiz isso com o Fran, eu sempre deixei ele muito livre, ele muito à vontade, ele foi desabrochando e foi se apropriando do seu talento muito aos poucos, assim, de uma maneira muito sutil, até deixou a família surpresa, assim, surpreendido, porque ele foi no tempo dele mesmo, assim, do desabrochar, e desabrochou esse artista maravilhoso que eu tenho muito orgulho, assim. O Fran tem um trabalho autoral
no trabalho dele, Fran, e no trabalho junto com o Gil, são os que me enchem de orgulho, assim, e ver que para ele foi muito leve, que foi muito natural, é bonito, porque é sobre isso, a gente não tem que ficar comprando as noias, né, dos outros, assim. E hoje eu vivo essa plenitude, assim, de ter uma relação com meu pai totalmente estabelecida, amorosa, afetiva, criativa, amigável, paternal, assim, tá tudo muito no seu lugar agora, assim, sabe? É um momento, é maturidade, né? Maturidade, envelhecer tem muitas vantagens. Eu vivi uma transformação, eu fui testemunha, assim, de que apanhar, de que lá, quando você me perguntou, né, no Orkut, quando eu entrei, a primeira comunidade que eu vi quando eu entrei era Eu Odeio a Preta Gil. E aí, quando eu consegui me infiltrar, eu fiz um perfil e peguei uma da Marina, minha irmã tinha um login, entrei, e aí eu ficava vendo assim, as pessoas falarem, eu falava, caraca, isso continuem me odiando, porque se vocês me odeiam por isso, é isso, eu tô certa. Me odiavam porque eu era livre, me odiavam porque eu posava nua na capa do disco, me odiavam porque eu assumia a minha bissexualidade, me odiavam. Então, olha só como o jogo virou, né? O que era motivo de ódio há 20 anos atrás, hoje em dia é motivo de tantas e tantas e tantas vidas serem respeitadas, né? Hoje em dia, a gente tem um movimento muito forte de respeito às individualidades, às escolhas, enfim. Então, valeu a pena, assim, apanhar. Então, minha relação com as redes sociais sempre foi essa, de ter essa dubiedade, assim, de ter muito amor, de encontrar. Foi nas redes sociais que eu fiz o meu público, foi nas redes sociais que eu encontrei meus fãs, foi nas redes sociais que eu transformei esses fãs virtuais em fãs presenciais, foi nas redes sociais que eu divulguei os meus trabalhos. E nas redes sociais eu encontrei o ódio, encontrei o conservadorismo, a gordofobia, o machismo, o racismo. As redes sociais, ela é a sociedade, não tem muita diferença. Então, aliás, não tem diferença nenhuma. As redes sociais é um retrato da sociedade que a gente vive. Então, é muito bom, ao mesmo tempo, você saber com quem você está lidando o tempo todo. Eu sempre soube. A vida, para mim, não é um mar de rosas e não é não sou a preta no país das maravilhas. Eu sempre soube que eu era preta no país da Tropicália. E ser tropicalista é isso, é lidar o tempo inteiro com essas adversidades, lidar com as pessoas caretas, lidar com o conservadorismo, com as mazelas, e você lutar. E eu estou aqui há 20 anos na linha de frente, do fronte da luta por respeito, por igualdade, por tantas coisas. Então, eu me sinto muito bem. E quando eu alguma vez fui atacada ou fui desrespeitada de uma maneira criminosa, eu recorri à justiça e ganhei. Qual